com vocês? Tudo bem? Bom retorno, né? E vamos começar nossa primeira aula pós-férias, ok? Hoje nós vamos começar com a atividade da página 118, que fala como nós devemos fazer uma leitura, principalmente uma leitura para o estudo, para a prova, ou para entendermos o que o texto nos diz. Então, nós vamos começar com esse texto, que é a leitura de um texto explicativo, a leitura de um texto didático, a leitura de um texto que nos ensina alguma coisa. São todos sinônimos, tá? Então, vou fazer junto com vocês. Peguem a apostila, coloquem na página 118 e nós vamos fazer juntos, ok? Então, o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, número 1, nós vamos ler esse texto 3 vezes. A primeira vez nós vamos fazer uma leitura geral. Então, vocês peguem aí e acompanhem a minha leitura aqui na tela. Vamos lá. Opa, deixa eu subir aqui. Aqui, leitura de estudo. Ler e escrever bem são as competências mais importantes para que o aluno tenha sucesso em seus estudos. O bom leitor tem grande autonomia e pode aprender sem a necessidade da assistência permanente de um professor. Há muitos modos de ler. Provavelmente você lê o índice de um livro rapidamente, acompanhando os tópicos com o dedo, até localizar a informação que procura. Esse é um método específico, adequado e eficaz para o objetivo dessa leitura: encontrar um item e a indicação da página em que ele se localiza. Assim, o método é determinado principalmente pela finalidade da leitura. Ele é diferente para a leitura de um poema, de um conto ou uma novela. Possíveis finalidades: fruição estética, distração ou de uma notícia de jornal, cuja finalidade é informar. O aluno lê um texto didático para estudar, ou seja, para aprender. Tudo poderá contribuir para os bons resultados da leitura, tanto os fatores externos, o ambiente tranquilo, o silêncio, o espaço apropriado, o conforto, como a disposição de espírito do leitor, que é curiosidade e vontade de aprender. Mas nada será suficiente se não houver método adequado e eficaz de leitura. A leitura de estudo, ou leitura do texto didático, deve ser feita pelo menos 3 vezes, em 3 fases. Uma leitura rápida, panorâmica, para ter uma visão geral do assunto. Uma leitura analítica e minuciosa. Uma releitura da totalidade ou de partes selecionadas do texto. A segunda leitura, a analítica, deve ser acompanhada de marcações e anotações a lápis. Os trechos mais importantes, que merecerão releitura, podem ser assinalados na margem com uma linha vertical. As palavras-chave, os conceitos e as definições são sublinhados. Se houver palavras desconhecidas e não explicadas pelo texto, é importante que o leitor as procure no dicionário e anote os sentidos adequados ao contexto. Realizadas as 3 fases da leitura, o leitor deve anotar e organizar os trechos sublinhados, guardando-os em seu caderno para estudos futuros. Em vésperas de prova, por exemplo, bastará reler essas anotações para recordar os conteúdos aprendidos, ok? Então, agora fizemos uma primeira leitura. Agora, antes da gente começar a nossa segunda leitura, a gente vai na atividade para a gente entender o que a atividade quer que a gente faça. O texto que você acabou de ler é, ele mesmo, um exemplo do seu assunto, um texto didático que, para atingir suas finalidades, exige um método peculiar de leitura. Peculiar é um método todo particular, todo próprio para a leitura de texto didático. Não é a mesma coisa que ler uma piada, não é a mesma coisa que ler uma receita, não é a mesma coisa que ler um poema. Você lê o livro, o texto didático, porque você precisa de muita atenção
Não que os outros não tenham, mas aqui você tem que dedicar muita atenção porque ele está te dando informações de estudo para você aprender algum assunto. Comecemos então a praticar a leitura metódica e eficiente desse tipo de texto. Vale a pena, conhecendo os procedimentos adequados e desenvolvendo as habilidades específicas para a leitura de estudo, você aumentará sua autonomia e melhorará em seu desempenho escolar. O que a gente vai aprender agora? Se você fizer em todas as matérias, você vai se dar bem, não só para português, tá? Então vamos ver? Vamos começar. Você já fez individualmente a primeira leitura. Fizemos a nossa primeira leitura, para termos uma visão geral do assunto. Nós vamos, quem está falando da leitura, de como fazer uma leitura de um texto didático. No livro, da apostila, dos materiais que os professores dão para a gente estudar. Como é que a gente tem que ler para a gente entender? A primeira a gente já deu uma leitura geral, tá? Vamos na número 1 agora. O que o exercício está mandando a gente fazer? Na nossa segunda leitura, numere os parágrafos na margem esquerda. Essa numeração pode facilitar as referências ao texto nas anotações. Então vamos lá, vamos voltar. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar os parágrafos, tá? Para marcar os parágrafos, eu preciso ler de novo. Eu simplesmente olho a estética do meu texto. Então, eu sei que aqui é um parágrafo, aqui é outro. Então, eu vou colocar aqui, tá? Não vou colocar lá em cima, vou colocar aqui. Então, eu vou colocar o primeiro parágrafo. Aqui começa o meu segundo parágrafo e ele é grandão, ó. Ele termina... Acho que eu vou fazer assim, gente. Vou pôr aqui na frente mesmo, tá? É melhor. Aqui. 2, certo? Vou apagar esse aqui. Vamos lá. Tô fazendo com vocês, tá? Aqui, ó. 3. E vamos que vamos. Estamos marcando os parágrafos. Aqui. 4. Aqui. 5. E tem mais? Tem 6. São 6 parágrafos, certo? 6 parágrafos, tá? Pronto, fizemos o número 1 já. O número 1 já tá feito aqui. Vou até grifar aqui. Ó, já tá feito. Vamos lá, número 2. Faça a segunda leitura do texto. Opa! Parágrafo a parágrafo, cumprindo os seguintes procedimentos. Então, vamos fazer a segunda leitura agora. O que a gente tem que fazer? Letra A. Sublinhe a lápis as palavras-chave ou expressões-chave de cada um parágrafo e, eventualmente, pode ser necessário sublinhar no segmento inteiro. Então, às vezes, não é só palavra nem palavras-chave. Às vezes, eu tenho que pegar um pedacinho um pouco maior. Esse aqui, eu vou fazer... Vamos escolher uma cor aqui. Deixa eu ver que cor que eu posso escolher. Vou escolher... Ai, que cor que eu vou escolher? Vou escolher esse verdinho. Ai, credo, ficou horrível. Não gostei. Vamos fazer assim, eu vou pegar aqui, eu vou escolher... Vamos ver, que cor que a gente pode escolher? Vou escolher uma cor boa aqui, que a gente consiga enxergar o que está por baixo, né? Esse azul, olha lá, legal, né? Então, vamos lá? Vamos fazer a nossa segunda leitura, lendo o que é importante, grifando o que é importante. Então, vamos começar? Então, vamos lá. Primeiro, a gente lê de novo o parágrafo, tá? Então, vamos lá. Ler e escrever bem são as competências mais importantes para que o aluno tenha sucesso em seus estudos. Gente, ler e escrever bem é óbvio que é importante. Olha, já começa. Ler e escrever bem, certo? É o que a gente vai sublinhar, o que a gente achou importante até agora, tá? E continuando, vamos lá. São competências
mais importantes para que o aluno tenha sucesso. Eu acho que sucesso é importante. Sucesso, porque eu estou querendo aprender a ler com sucesso. Eu preciso ser bem-sucedido nisso. Afinal, quero ler para tirar boas notas. E seus estudos. Continuando. O bom leitor, a gente já falou aqui em cima, que tem que ler, tem grande autonomia. Opa, autonomia é uma palavra importante, né? Autonomia. Se você não sabe o que é autonomia, você precisa entender que autonomia é quando a pessoa sozinha consegue aprender as coisas. Ela sozinha consegue atingir o seu objetivo, ela não depende dos outros. Então, para que o bom leitor consiga sozinho aprender, ele tem que ler bem e obter sucesso, tá? E ele nem vai precisar da ajuda do professor, porque não é sempre que a gente está com o professor. Pronto, agora vamos para o segundo, tá? Também não convém a gente ficar grifando um monte de palavras, gente, porque aí a gente vai grifar o texto todo. Então, aqui é uma pincelada, vocês têm que aprender a fazer isso, tá? Não pode achar, para mim, quem acha tudo importante e quem não acha nada importante está no mesmo patamar. Você tem que saber sintetizar, tá? Então, vamos para o segundo parágrafo. Vamos lá, segundo parágrafo diz assim: há muitos modos de ler. Então, modos de ler. Existem modos diferentes de ler, tá? Para eu me dar bem, eu tenho que saber ler, tem que ter o modo certo para ler. Provavelmente você lê o índice de um livro rapidamente, e aqui está dando um exemplo, acompanhando os tópicos com o dedo, até localizar as informações que procura. Tá, tudo bem. Esse é um método específico, adequado e eficaz para o objetivo desta leitura. Encontrar um item e a indicação da página em que ele se localiza. Ainda estou falando do exemplo. Assim, o método é determinado principalmente pela finalidade da leitura. Olha, isso é importante. Finalidade da leitura. A gente está nas palavras-chave, tá? Qual é a finalidade dessa minha leitura? É divertir? É dar lazer? É instruir? Não, é ensinar, é explicar. Então, meu modo de ler e a finalidade da leitura, certo? Ele é diferente para a leitura de um poema, de um conto, de uma novela. Possíveis finalidades: fruição estética, distração. Ou de uma notícia de jornal, finalidade e informação. Ótimo, aqui já foi. Vamos para o 3. Muito bem, 3. O aluno lê um texto didático para estudar. Então, eu acho que nós estamos falando aqui de um texto didático. Ok? Então, agora vamos grifar o texto didático. Para estudar, ou seja, para aprender. Para que eu estudo um texto didático? Para aprender. Olha lá. Estamos pincelando as palavras mais importantes, certo? Tudo poderá contribuir para os bons resultados da leitura. Tanto os fatores. Bom, o que eu estou querendo ler? O que eu preciso, né? Afinal, eu tenho que ler um livro didático, texto didático. Para quê? Para eu ter bons resultados da leitura. Ok? É para isso que eu estou lendo, para ter bons resultados da leitura, tá? Tanto os fatores externos, como o ambiente que você está, o silêncio e tal, quanto a disposição de espírito do leitor. Tudo isso é adequado, mas nada será suficiente se não houver o método adequado e eficaz de leitura. Vamos lá. Ou seja, olha lá, o texto didático é o texto que é usado para aprender. Ele existe para aprender. Quando eu tenho um bom aprendizado, ele é resultado de bons resultados da minha leitura, tá?
Mas para acontecer os bons resultados da leitura e para eu aprender, eu preciso utilizar um método adequado e eficaz. Olha isso. Vocês estão reparando que eu estou pegando aqui já o que é necessário para a gente montar depois um texto e fazer um resumo? Eu não pego tudo. Você precisa ter essa visão, pensar, pegar as palavras mais importantes, tá? Vamos para o número 4. Vamos lá. A leitura de estudo ou leitura do texto didático deve ser feita pelo menos em 3 fases. Olha, aqui começa uma dica muito importante. Então, a gente tem que fazer uma leitura em pelo menos 3 fases. Certo? Vamos lá. Pelo menos em 3 fases, para que o livro o texto seja bem compreendido, tá? Primeira, uma leitura rápida. Vamos lá, nós já até fizemos essa daqui, então vamos grifar. Sim, rápida e panorâmica é a mesma coisa. Eu não vou grifar de novo, tá? Para ter uma visão geral do assunto. Beleza, não preciso mais. Ponto e vírgula significa que vem a outra. Agora vem uma leitura analítica e minuciosa. Aqui é a segunda, então eu vou grifar, ó, certo? E a terceira, uma releitura. Uma releitura da totalidade. Reler tudo de novo, só que dessa vez entendendo bem. Então vamos lá. Primeiro, eu leio rápido, uma leitura geralzona. A segunda é analítica. Essa que nós estamos fazendo agora, grifando as partes importantes, ela é a segunda. E a terceira é uma releitura total, com as partes que eu grifei, que nós vamos fazer daqui a pouco para vocês verem o porquê. Então, a gente já fez a primeira e estamos fazendo a segunda. Vamos para o 5º parágrafo, que explica melhor a segunda leitura, tá?